Vamos lá, primeiro esclarecimento. Eu reagi eu assisti, né, reagi, ó. Qual deles de Eu fato é o mais assisti até a sexta temporada do Apenas um Show. Então, cara, eu posso opinar até a sexta, mas eu vou ver aqui o que eu posso falar. Eu parei no meio, não sei o que rolou. Mas, cara, eu parei e tal, daí eu vou assistir depois. Vou assistir desde o começo, vou assistir tudo. Mas no momento de agora, vamos ver quem que é mais babaca do canal do mano aqui, Cartini, eu acho que falei certo. Cartini, Mordecai vs Rigby. Quem foi o mais babaca de Apenas um Show? Deixa eu tirar essa legenda aqui. E bora lá, deixa o like, se inscreva aqui também. E bora lá. Pá. babaca da série. Mordecai e Rigby têm uma das amizades mais estranhamente tóxicas do mundo dos desenhos animados. Por grande parte do desenho, o entretenimento do Guaxinim acaba envolvendo infernizar totalmente a vida do Mordecai e vice-versa. A verdade é que tanto o Pássaro quanto o Rigby acabam sendo duas das pessoas mais irresponsáveis do O Rigby no início era mais irresponsável. mundo dos desenhos, fazendo seus trabalhos das maneiras mais preguiçosas possíveis, decepcionando muito Benson e principalmente rebaixando do outro cada vez mais durante a série. Pensando nisso, eu me fiz uma pergunta simples. Qual deles de fato é o mais babaca do desenho? Recentemente eu fiz um vídeo sobre personagens irritantes no mundo dos desenhos animados, e quando eu coloquei o Mordecai na lista, muita gente veio dizer que na verdade o Rigby é 10 vezes pior, mas será que isso é verdade mesmo? No vídeo de hoje a gente vai analisar O foda é que, mano, na primeira temporada o mais irritante é o Rigby. O Rigby. Depois, no final, quem vira é o Mordecai, o mais irritante na situação. Então eu vou tentar reagir, que eu vou falar, no final vou dar minha opinião também. os erros e acertos de cada um, entender como a amizade deles realmente funciona e decidir de uma vez por todas quem é o verdadeiro maior babaca em Apenas um Show. Mas antes de continuar, eu quero dar alguns créditos aqui. Essa ideia foi inspirada em um vídeo muito bom do meu grande amigo Silveira Alan, que falou sobre esse assunto há um tempo no canal dele. Quando eu pensei em trazer o tema, foi impossível não lembrar daquele vídeo dele, então créditos totais, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Recomendo muito que vocês assistam o conteúdo dele depois, o cara é brabo. De qualquer forma, antes de julgarmos os personagens, é de suma importância entender como a amizade deles funciona e o que é passar do limite na relação dos dois. Afinal, cada pessoa tem seus pontos fortes e pontos fracos. O que é errado para um pode não ser para o outro, e isso varia dependendo da pessoa. Os dois se conheceram desde muito jovens, cresceram juntos, erraram juntos e, de certa forma, ficaram presos no mesmo estágio de maturidade. Eles dividem o mesmo emprego, as mesmas responsabilidades e as mesmas desculpas para fugir delas. Isso cria uma relação onde quase tudo é permitido. As brincadeiras entre os dois passam do ponto muito fácil. Humilhações entre eles viram Zerinha, um zoando o outro, Mordecai dando um soco na cara do Rigby. piadas constantes, e as atitudes que normalmente seriam inaceitáveis são tratadas como parte da dinâmica. E como ninguém realmente estabelece limites claros, os dois acabam normalizando comportamentos que, vistos de fora, são muito tóxicos. Por isso, em vez de tratar os dois como igualmente culpados o tempo todo, vale a pena separar as coisas por um momento, olhar para cada um individualmente, entender como eles erram, quando erram e principalmente se eles aprendem com isso ou não. Então, para começar a análise, vamos falar do Rigby por um momento. O Rigby é um caso interessante no mundo dos desenhos animados, porque caramba, como eu passei raiva com esse personagem no início do desenho. Eu sinto que o início de Apenas um Show tenta tratar o Mordecai como o maior protagonista da série. Isso faz muitas vezes babaquices do Rigby repetirem durante a série. Um exemplo disso é a preguiça gigantesca do Guaxinim. Eu realmente perdi a conta em episódios que davam para se resumir em o Benson manda o Mordecai e o Rigby fazerem um trabalho simples, e quando o Mordecai faz a sua parte, o Rigby procrastina. O Rigby uma vez contratou um cara pra fazer o trabalho dele, deu tudo errado. Até o último momento, e os dois são punidos por isso. De um jeito ou de outro, isso acaba incomodando o Do cachorro quente também, que o Rigby faz a cagada de sujar a salsicha, mas ele fica bolado porque sabe que os dois vão levar a culpa. Mordecai, porque ele era definitivamente o menos preguiçoso dos dois. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Um bom episódio que escancara isso pra mim é o episódio 6 da primeira temporada, em O Churrasco. Aqui o Benson dá uma atividade simples ao Rigby, onde ele precisava Eu falei agora. entregar as salsichas para o Mordecai e não grelhar as salsichas. Por algum motivo que eu não tenho ideia, o Guaxinim mente faz o completo oposto. E como era de se imaginar,
Ele mente porque ele tinha feito cagada com a salsicha, né? Ele mente porque ele queria essa salsicha naquela hora. Preto, como é que foi o rolê? Eu tô meio bugado. Por algum motivo que eu não tenho ideia, eu gosto de entregar as salsichas para o Mordecai e não grelhar as salsichas. Por algum motivo que eu não tenho ideia, eu gosto em mente para o Mordecai e Asco. Aqui, o Benson dá uma atividade simples ao Rigby, onde ele precisava entregar as salsichas para o Mordecai e não grelhar as salsichas. Por algum motivo que eu não tenho ideia, o Guaxinim em mente faz o completo oposto. E como era de se imaginar, as coisas dão errado ali mesmo, com a salsicha explodindo. Até hoje eu não sei qual que era a intenção do Rigby em grelhar as salsichas sem ninguém fora o Mordecai para comê-las. Esse também é o episódio que ele quase mata os dois, prendendo eles no freezer por burrice. Mas posteriormente na série temos o episódio em que o Mordecai usa o perfume da vez dos caras. E embora seja importante comentar que o pássaro distrata o Guaxinim no início do episódio, é mais importante ainda. Deixa eu arrumar aqui o negócio. Na hora que não fica travando, senão tem que diminuir. Vamos esperar carregar enquanto isso. Enquanto isso, vai se inscrevendo. Já se inscreveu? Esse vídeo eu não tô... Faz um monte de vídeo que eu não faço propaganda assim, então se inscreve, pô. Ainda ressaltar como os unicórnios não só zoam, como acabam completamente com a vida do Mordecai no episódio, piorando a relação com a Margaret de um jeito péssimo. Mas ao invés do Rigby se sensibilizar pelo seu amigo, o Guaxinim entra na onda. Só que daqui eu vou defender o Rigby um pouquinho. O Mordecai começou sendo um babaca, porque não, tal. Ele se uniu no grupo, daí acabou que esse grupo não era tão legal e o Rigby entrou no meio pra descobrir. No final, os caras também eram babaca com o Rigby e no final os dois tiveram que explodir os unicórnios. Os unicórnios distratando o Mordecai cada vez mais, a ponto de só ver o problema na situação quando as coisas dão errado pra ele. Ainda assim, pra mim, nada se compara aos episódios que a Margaret aparecia na série, porque, meus amigos, quando o Rigby... Nesse que o Mordecai matou o Rigby, né? Não estava reclamando do Mordecai nessas horas, ele estava sendo um talarico, como é o caso do episódio 2 da segunda temporada, em Tá Na Hora. De início, você pode estar confuso, porque esse episódio costuma ser anexado ao Mordecai quando as pessoas falam em babaquices de cada personagem, por ser o episódio em que o Mordecai mata o Rigby. Mas na minha opinião... Nada disso teria acontecido se o Rigby não tivesse tentado meter o chifre no Mordecai. As pessoas exageram e muito quando criticam o pássaro aqui, porque o momento em que isso de fato acontece foi uma discussão dos dois, com eles brigando por pelo menos 1 minuto. E com o Rigby tentando empurrar o Mordecai antes. Pelo reflexo, o pássaro empurra o Rigby também, e imediatamente se arrepende percebendo o que aconteceu. De qualquer forma, esse pra mim é um dos piores episódios do personagem do Rigby nesse início, porque ele vendo que o Mordecai queria finalmente chamar a Margaret pra sair, decide sem motivo nenhum tomar a frente do pássaro e dar em cima. Por ciúme, né? Eles queriam assistir outro filme, daí o Rigby, não, eu tenho que aqui. Cima da Margaret, sendo que ele nem estava interessado nela em primeiro lugar. Fora que ele questiona o motivo do Mordecai estar com ciúmes nesse momento, tipo, não é óbvio que o pássaro iria ficar? O que mais me irrita do Rigby nesse início entre os dois é que ele era definitivamente o mais imaturo. No episódio da divisória, por exemplo, quando ele cria a bagunça enorme no quarto, o Mordecai limpa a parte dele, mas o Rigby foge de limpar o quarto e continua fazendo uma bagunça gigantesca, colocando a bagunça do lado do Mordecai, escondendo ela nas gavetas, tudo pra se livrar do trabalho. Outro episódio bem subestimado pra mim é o Mordeby e o Rigby Kai, da 8ª temporada. Por acaso de uma máquina, o Rigby acaba ficando com o corpo atlético do Mordecai, mas ao invés de trocá-lo de volta, ele faz jogo duro e bate no Mordecai diversas vezes. O que, sabe, está completamente errado. De qualquer jeito, reparem que na maioria dos momentos desse vídeo eu falei que o Rigby era isso, era aquilo e não que ele é esse personagem. Por mais que ele não seja o foco do vídeo, eu acho importante ressaltar que o Rigby tem um arco de redenção gigantesco na 7ª temporada, porque ali o personagem muda por completo. De um jeito inacreditável, a pessoa que eu considerava irritante no início do desenho virou um dos meus personagens favoritos no final. Porque além de virar alguém gostável que corre atrás do seu diploma de ensino médio, ele também praticamente abandona sua preguiça. Tanto que ele repõe o Mordecai no seu trabalho por alguns momentos. Mas agora, tendo analisado o caso do Rigby, eu acho que é importante olharmos o lado do Mordecai da história. O caso aqui é completamente diferente do Guaxinim, porque enquanto o Rigby foi um babaca consistente durante boa parte da série, eu diria que os erros do Mordecai estão concentrados em um momento muito mais específico. Então é bem mais fácil explicar o meu desgosto pelo personagem aqui. Lembra de quando eu falei no início que os dois sabem exatamente os pontos fortes e fracos um do outro? Então a verdade é que o Mordecai abusava muito e muito dos pontos fracos do Rigby, e que quando os dois faziam uma brincadeira
Sempre que era pra decidir alguma coisa, era sempre no soco, quando o Ruby era mais fácil. O Mordecai sempre era o primeiro a passar do limite. No episódio dos socos mortais, por exemplo, nós vemos pela primeira vez a brincadeira do soquinho dos dois, onde quem desse o soco mais forte vencia. E eu acho que eu nem preciso explicar o quanto isso era desvantajoso pro lado do Rigby. Por diversos momentos ele demonstrou odiar essa brincadeira, mas o Mordecai não dá ouvidos. Tudo isso para machucar mais e mais o seu amigo. E a gente até pode dar um desconto dizendo que a amizade dos dois sempre foi de um se aproveitar do outro e que o Rigby provavelmente faria a mesma coisa se fosse o contrário, mas existem momentos do Mordecai que são só indefensáveis nessa. Quando o Mordecai fica saindo com a CJ ao invés de fazer o seu trabalho, por exemplo. O Rigby humildemente repõe o Mordecai inúmeras vezes, mas momentos depois o Benson parabeniza o Mordecai pelo trabalho que o Rigby tinha feito na frente de todo mundo, ainda dizendo que o Rigby não seria nada sem o pássaro. E em vez do Mordecai dizer que quem tinha feito o trabalho todo era o Rigby, ou ao menos dizer que eles dividiram a tarefa, não, o Mordecai pega os créditos totais e o Rigby toma completamente de graça na frente de todo mundo. Mas o mais absurdo ainda é o momento que o Rigby finalmente passa no ensino médio e precisa fazer um discurso em rede nacional para pegar o diploma. Porém, ele estava muito nervoso por isso. Todo mundo percebe isso e pedem pro Mordecai apoiá-lo, mas o pássaro se recusa. Ele fica bravo e não presta apoio ao Rigby. O foda é que o Mordecai no início tava de boa porque o Rigby tava aqui. Peraí, colocar a mão, peraí. Porque o Rigby tava aqui e ele tava aqui. Depois que foi mudando, foi virando, ele ficou bolado. Inveja, né? Ah, não, meu amigo, eu não nada. Se vira, vai atrás do seu esforço, não culpa os outros. Pra mim, eu vou falar aqui agora. O Rigby fez mais cagadas que o Mordecai. Fez mais cagadas assim, nossa, errei naquilo, errei muita coisa. Mas o Mordecai fez as cagadas mais grandes. Então dá uma briga boa, cara. Quando ele finalmente desembucha no final do episódio, o Mordecai disse que não tinha ajudado porque não estava contente em ver o seu amigo ficando mais inteligente que ele. Tipo, de onde é que isso veio? Isso é só inveja não justificada do personagem. E pra mim, isso é só o começo do ódio formado ao Mordecai, porque ainda nem paramos para olhar a parte romântica do personagem. Toda a festa que ele faz no assunto CJ e Margaret é algo que me irritou no desenho. Em resumo, ele gostava da Margaret, mas com ela saindo da série, o Mordecai fica com a CJ. Só que daí a Margaret volta. E ao invés de agir como uma pessoa normal e decidir quem ele gostava antes de fazer qualquer coisa, o pássaro simplesmente beija Margaret na frente da CJ, sem mais nem menos. Isso irrita muito a CJ e eu dou total razão pra ela. Tipo, a razão é exata, né, cara? Querendo ou não. É aquele negócio, mano. O cara pode. Ah, mudei de vida com uma pessoa nova. Vai ter aquela pessoa que o cara vai ser o ponto fraco dela, querendo. Vai ser o ponto fraco dele, querendo ou não, cara. Porque não dá, mano. Tem uns caras que é assim. É pau mandado de uma e deu. Pode arranjar umas 30, mas não vai dar certo. O Mordecai conseguiu arranjar uma na final por um milagre. Porque eu precisava ter um roteiro. Porque senão, se fosse assim, vou levar um treino mais realista, ele estaria sozinho no final. O treino novo querendo babar o ovo da Margaret. O Mordecai fez não é brincadeira. Ele traiu a sua namorada. Traiu por causa dele. Tanto por causa de alguns acontecimentos posteriores, o Mordecai consegue inacreditavelmente voltar a namorar a CJ. Conseguiu terminar de volta na cerimônia do casamento do amigo dele. Conseguiu foder tudo de volta, isso que eu quero dizer. Esse cara é bom, na moral mesmo. O foda é que, cara, dá pra tentar defender o Mordecai. Só que, mano, que nem eu falei, quem fez mais cagadas? O Rigby. As cagadas maiores foram do Mordecai. Essa é a real. Mas daí tu pensa que o pássaro vai crescer como pessoa e finalmente mudar como personagem? Não, ele faz o que pra mim foi o pior do personagem, quando no casamento do musculoso, ele simplesmente toma pra ele uma festa que ele não tinha nada a ver, mudando o foco para uma relação dele, tudo isso na frente de todo mundo, para fazer um discurso de como na verdade ele amava mais a Margaret e não gostava tanto da CJ. Tipo, que cara babaca. Cara tongo, mano, na frente de todo mundo. Se fosse só os dois, beleza. Ia ser errado do mesmo jeito? Ia. Só que ao mesmo tempo, mano, você vai na frente de todo mundo, vai envergonhar a menina. Por no final, não, eu só errei, eu queria tudo e tal. Pra ficar babando do ovo de uma mulher que ele nem vai conseguir nada. De todos, o pior é o Mordecai. A Margaret não dá junto. É a Margaret iludindo o Mordecai sem intenção, mas ao mesmo tempo tá iludindo ele. E a CJ só tá se fodendo, porque o cara é um gado tongo. Esse cara é o famoso gado. Pode estar com umas 30 meninas, mas vai ter aquela que ele não vai aguentar. E quando parecer um pouquinho, nossa, vai dar certo essa ideia, isso vai dar muito certo, vai lá dar tudo errado, né? Porque é uma mula. Ainda fica com a cara tipo assim, nossa, eu não acredito que eu errei.
O cara fica em um... Mas apesar do meu ódio a essa fase final do Mordecai, eu acho importante, antes de dar um veredito, dizer que quem fez o pior erro, na verdade, foi o Rigby. No O da filme faculdade. de Apenas um Show, descobrimos que os dois estão tendo essa vida no parque porque na hora de tentar entrar para a faculdade, o Rigby acabou reprovado. Vendo isso, ele falsifica a aprovação do seu melhor amigo para dizer que ele também foi reprovado, e assim também ter uma vida no parque. E eu nem preciso falar o quão errado isso foi. Tipo, o Rigby literalmente evitou qualquer futuro possível do Mordecai. Foi definitivamente a atitude mais sem noção dos dois. E seria totalmente justificativo o Mordecai acabar a amizade quando ele descobriu. Entretanto, apesar disso, eu não consigo sentir o mesmo incômodo do Rigby em relação ao Mordecai, porque mesmo atitudes como essa sendo piores, o Guaxinim fazia isso por clara imaturidade nesses momentos, por não saber... Pior que é muito isso, cara. O Rigby era muito maduro. Nas temporadas até aí. Era o cara que não tinha ideia de como a vida funcionava. O Mordecai, no um casamento, sabia como funcionava e ainda assim fazia cagada, porque era gado e burro. Quando ajuda uma pessoa que é gado e burro, dá nisso. Tá aí a pior mutação da história, tá aí a pior junção. O peso das suas ações. Com o tempo, durante a 7ª temporada do desenho, o Rigby melhora. Ele ganha maturidade. Mesmo ele podendo ser considerado uma má pessoa no início do desenho, ele melhora. Ele realmente muda como protagonista. Já o Mordecai é um caso totalmente diferente, porque a maioria das atitudes babacas parecem ser por escolha do próprio pássaro. Você vê que ele é uma pessoa infinitamente mais crescida que o Rigby no início da série, mas por algum motivo que eu não tenho ideia, ele estagna como personagem no final do desenho. Tendo tudo isso falado, eu chego à conclusão que, na minha opinião, o personagem mais babaca em Apenas um Show foi o... Vai ser o Mordecai. Mas, cara, vou ser sincero aqui. Será que eu não tenho um pouquinho culpa do roteiro? Talvez, sem piada nenhuma. Culpa do roteiro, de querer engrandecer um personagem um pouco a mais. Ou Mordecai. Eu até quando eu via muito desses vídeos, eu pensava, cara, não é possível que o Mordecai é mais babaca que o Rigby. Ou cada que o Rigby já fez. Mas pensando agora, o Mordecai é o mais babaca. Realmente não consigo não desgostar desse pássaro no final da série. Como eu disse no meu vídeo de personagens irritantes, você fica muito bravo com algumas atitudes desse pássaro, porque durante as primeiras temporadas do desenho, ele era realmente alguém muito gostável. Apesar disso, ainda assim, pra não cavar um ódio total ao personagem, eu acho que vale afirmar que no fim, o Mordecai foi provavelmente o que mais se sacrificou pela amizade dos dois. Tipo, ele literalmente arriscou a sua vida no desafio do ovo excelente só para salvar o Rigby. Ainda assim, eu não consigo não me irritar com o personagem, diferente do Rigby. Foi o motivo de eu ter largado as últimas temporadas, cara. Tava me irritando um monte. Eu falei, não, vou Que tem uma redenção na verdade, eu parei de assistir porque eu não quis, não. Pra ser assim, não, cara. Tô de boa, acho que eu ia viajar, sei lá. digna. Mas qual é a sua opinião sobre o assunto? Comenta abaixo pra eu saber. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu. Vídeo bem top. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, deixa o like. É isso, valeu. Falei, fui.